Item 9.3.1.1. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, ou por pessoa, equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR. Bom, a responsabilidade quanto à elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação cabe a qualquer pessoa. Questões como o desenvolvimento do PPRA e higiene ocupacional devem ser levados seriamente em conta quando escolher e atribuir a responsabilidade a algum profissional, seja ele qualquer um ou integrante do SESMIT. Bom, pessoal, é importante destacar duas coisas. O empregador ele faz a indicação do responsável para fazer, para elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o PPRA de dentro da empresa, ou ele contrata uma empresa externa, ou qualquer pessoa que ele acha que seja capaz de desenvolver o disposto nas NRs. Então, necessariamente não precisa ser alguém do SESMIT interno da empresa. Então, o empregador é que vai determinar isso através de decisão, seja lá qual for a avaliação, seja lá qual for, para poder desenvolver, implementar, acompanhar e avaliar o PPRA. É importante que a pessoa que seja escolhida do SESMIT ou a pessoa que seja escolhida externamente, seja lá qual for, seja muito bem avaliada. Será que ela tem conhecimento para elaborar, para implementar? Será que ela conhece os processos? Será que ela conhece a empresa internamente como um todo e ela consegue desenvolver o que eu preciso de forma eficaz? Ou será que ela vai somente desenvolver o programa como tem que ser feito, conforme a NR9, mas não vai ter a eficiência desejável que a gente precisa, que é a de realmente ter um documento que consiga expressar toda a minha empresa no que tange a identificação de riscos e avaliações destes, assim como as medidas de controle que precisam ser estabelecidas. Item 9.3.2. A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação. Bom, o que é antecipação no âmbito do PPRA? É envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes. Qual é o objetivo de fazer a antecipação? É identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para redução ou eliminação. Bom, esse item da norma basicamente é só uma explicação do que seria a antecipação e qual é o objetivo de fazer ela, ou seja, qual o campo de aplicação dela. Então, é bem fácil de entendimento do que é antecipação, mas são itens que se repetem e que coloquei aqui de uma forma separado esse item, só para a gente identificar o que é uma parte e o que é o outro. Então, ela fala explicando o que é antecipação e qual o objetivo dela. Então, tem dois significados dentro desse texto. Item 9.3.3. O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens quando aplicáveis. Os itens que esse item da norma ela cita são esses itens aqui, tá? Isso aqui é na íntegra. Isso aqui não é justificativa, não é interpretação nem coisa do tipo. Isso aqui são os itens na íntegra. O que eu fiz foi colocar os itens e apresentar um modelo de reconhecimento de riscos ambientais. Bom, reconhecimento significa identificar no ambiente de trabalho fatores ou situações já existentes que podem causar dano à saúde do trabalhador. Então, uma folha de reconhecimento de risco para GHE precisa ter identificação, determinação e localização das possíveis fontes geradoras, a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes do ambiente de trabalho, a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, a caracterização das atividades e do tipo de exposição, a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho, os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica, a descrição das medidas de controle já existentes. Então, basicamente, esse aqui seria o reconhecimento dos riscos. Algumas medidas de controle aqui eu coloquei as básicas, como, por exemplo, o uso dos EPIs para aquele determinado risco. Aqui você vê os efeitos potenciais, que basicamente é isso aqui, ó. Os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados. Então, basicamente, está isso aqui.
muitos itens aqui que não estão inseridos aqui eu encontro em outros lugares. Por exemplo, determinação do número de trabalhadores. Eu tenho uma outra tabela que faz o reconhecimento de funções e eu coloco o número de funções daquela atividade. Então, por exemplo, especialista de fluido e técnico de campo. Então, tem uma outra tabela que tem a quantidade de especialista de fluido e a quantidade de técnico, e tenho a descrição da atividade dele. Então eu faço dessa maneira, então consigo realmente ter um reconhecimento de risco. Ele não diz que tem que estar na mesma folha, mas por que eu faço essa separação? Porque não fica muito conteúdo em uma folha só e eu começo a fazer a distinção por atividades e descrição de atividades de cada um em uma folha separada. Então eu consigo ter um documento um pouco mais enxuto e melhor adaptado. Então é isso que eu quis dizer. Bom, basicamente esse daqui é a folha de reconhecimento de riscos. Vocês podem observar aqui que como eu falei nos slides anteriores, os riscos ergonômicos de acidentes eu costumo colocar aqui na parte de baixo. Por quê? Porque isso ajuda a desenvolvedora, a implementadora, a quem vai criar lá o PCMSO. Ela precisa ter essa folha aqui para poder fazer a identificação dos riscos e poder indicar quais exames ele precisa ter. Então, por exemplo, se eu não coloco o trabalho em altura, trabalho em altura, que não é aplicável, mas vamos supor que fosse não aplicável. Como é que a médica poderia saber que esses dois trabalham ou não expostos a trabalho em altura e precisariam fazer uma avaliação específica? Então não tem como fazer isso. Então realmente eu preciso colocar dados de acidentes ergonômicos dentro do PPRA, sim. E não está proibido isso, não há qualquer indicativo. Inclusive uma normativa que diz que não é proibido, mas também não é obrigatório. Mas se a gente for avaliar o que o PCMSO precisa, eu preciso colocar essa informação no PPRA. Então fica a dica aí, mais uma vez, reforçando que essas informações precisam estar dentro do PPRA, sim. Então, basicamente, esse aqui é um modelo de reconhecimento de risco, tá? Por favor, pessoal, não peçam esse documento. Eu estou apresentando aqui só folhas para vocês. Eu posso pegar qualquer outro modelo, mas esse tipo de modelo que a minha empresa desenvolveu através de uma empresa contratada, eu não posso de maneira nenhuma desenrolar para vocês. Somente serve como estudo, desenvolvimento do programa, tá? E até para a gente aprender realmente na prática do que é que o item se refere, do que é que o item está falando, tá bom? Vamos lá, partindo para o próximo. Item 9.3.4. A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores, subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Então, a avaliação quantitativa tem o objetivo de mensurar, medir a intensidade ou concentração de determinado agente. A avaliação quantitativa de agentes químicos tem como resultado um valor numérico que indica a sua concentração no ambiente, ou seja, é impossível fazer isso numa avaliação qualitativa. A avaliação quantitativa de agentes físicos ou biológicos tem como resultado um valor numérico que indica a sua intensidade. Então, isso são algumas considerações adicionais acerca da avaliação quantitativa. E, novamente, ressaltando, até agora, nada de dados referente a tempo para se fazer a avaliação quantitativa. Por que eu estou ressaltando isso muito? Porque a gente vê inúmeras faltas, inúmeros gastos desnecessários com avaliações quantitativas e até que são incentivadas por empresas que você mantém contrato porque elas ficam dizendo, tem que fazer a avaliação desse ano, tem que fazer a avaliação de novo, de novo, de novo. Mas quando na prática a gente vê que não é isso, e quando na real a gente vê que na verdade há um interesse de faturar, superfaturar em cima de situações que realmente não há necessidade. Então a gente é que deve avaliar e a gente é que deve propor ou não uma avaliação quantitativa. E diante do que foi exposto até agora, vocês precisam regulamentar, colocar isso num relatório e até acrescentar as referências normativas quanto à possibilidade ou à necessidade de se fazer ou não uma nova avaliação. Então é importante para o trabalho de vocês aí, até para a sobrevivência da sua empresa em tempos tão difíceis como é esse, o máximo do que a gente puder
economizar melhor, mas claro, dentro da regulamentação, dentro do que for possível para manter a saúde e a integridade dos trabalhadores sem ter qualquer prejuízo para ninguém. Bom, agora partindo para um outro item da norma, e grupo item 9.3.5 das medidas de controle. Então, o subitem ele diz o seguinte, 9.3.5.1, deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou controle dos riscos ambientais, sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações. Então, a gente já vê aqui de cara uma certa hierarquia. Então, primeiro você elimina. Se você não consegue eliminar, você minimiza. Se você não consegue minimizar, você faz o controle dos riscos ambientais. Bom, então verificadas uma das mais das seguintes situações. Identificação na fase de antecipação de risco potencial à saúde. Bom, vamos lá para a explicação. Medidas de controle deverão ser adotadas para eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais na seguinte situação, fase de antecipação. Fase em que são identificados antecipadamente os riscos ambientais. Então, a fase de identificação ele pode ser feita na fonte ou no meio. Na fonte, eliminem ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. No meio ambiente ou no meio de trabalho, previnam a liberação ou disseminação dos agentes no ambiente de trabalho e reduzam os níveis ou a concentração dos agentes no ambiente de trabalho. Então, os controles que ele faz menção aqui, basicamente pode ser na fonte ou no meio. Se as medidas de proteção coletiva, tecnicamente inviáveis, insuficientes, em fase de estudo, precisarem ser complementadas, aí a gente parte para medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e, por último, uso de EPI. Então, basicamente, isso aqui seria uma hierarquia. Aqui a gente vê aonde a gente faz o controle e como é que a gente faz ele, na fonte ou no meio, e aqui um exemplo, um fluxograma de hierarquia de medidas de controle que devem ser adotadas. Claro que a última barreira é o funcionário, é o EPI. Então, a última barreira de proteção é a EPI. A primeira é a eliminação na fonte, ou seja, eu posso pegar um determinado motor que gera um nível de ruído muito alto e substituir por aquele que o nível de ruído é tão desprezível quanto abaixo de 85 decibéis. Então, seria basicamente eliminar o ruído, deixar de existir. Já que eu não posso fazer a eliminação, o que eu poderia fazer? Eu vou continuar com aquele equipamento, porque aquele outro de tecnologia diferente que tem um nível de ruído menor, eu não consigo substituir, porque ele é muito caro. Aí o que eu posso fazer? Eu posso minimizar. Como? Fazendo enclausuramento ou coisa do tipo. Então, eu clausuro ele, pego o nível de ruído e diminuo ele para o ambiente. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu minimizei. Como é que eu posso minimizar também a exposição desse nível de ruído? Adotando uma medida administrativa de organização do trabalho. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse gerador, esse motor, esse equipamento aí e distanciar ele. Como ele tem um cabo e ele pode ser utilizado a longa distância, eu pego esse gerador e coloco uma distância X, uns 15 metros mais ou menos. Aí consegui fazer uma medição lá e vi que o nível de ruído também reduziu. O que eu fiz? Eu minimizei o nível de risco. Beleza, não consegui eliminar, mas não consegui também fazer essa medida aqui, administrativa de manter ele afastado. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que utilizar o EPI para o empregado. Claro que outras medidas podem ser feitas, como redução de tempo, coisa do tipo. Mas agora eu posso também implementar o uso do EPI, já que eu não consegui eliminar nem minimizar. Ainda nas medidas de controle, devem ser adotadas as medidas de controle nas seguintes situações. Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores limites previstos na NR15 ou, na ausência destes, os valores limites de exposição ocupacional adotados pela CGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que a critérios técnicos legais estabelecidos. Bom, então são três situações aqui, né? Então, quando as avaliações quantitativas excederem os valores da NR15, ou os da CGIH, ou aqueles que foram acordados em negociação coletiva do trabalho, desde que sejam mais rigorosos do que aquelas da NR15 ou da CGIH.
Então, devem ser adotadas que medidas? Eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais nessas seguintes situações. Então, é mais um exemplo aí bem fácil de entendimento das medidas de controle também que foram explicitadas aí pela NR9. Ainda medidas de controle, a linha D. Que situação é essa? Quando, através do controle médico de saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos. Bom, então, quando a alteração for identificada nos exames médicos e for constatado que há uma ligação da alteração e das condições de trabalho ao qual o empregado está submetido, devem ser adotadas medidas de eliminação, minimização ou controle dos riscos que levaram a essa alteração ou a esse nexo causal entre a doença e o trabalho. 9.3.5.2. O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva devem obedecer a seguinte hierarquia. A linha A, começando pela mais importante, medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. A linha B, medidas que previnem a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. E a linha C, medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Então, no caso de inviabilidade de adoção, a gente vai ver esse item bem mais na frente, mas não custa nada a gente já adiantar nesse item aqui, porque ele está mais 2 itens à frente. Então, no caso de inviabilidade de adoção de medidas de controle na fonte geradora na trajetória, devem ser adotadas, ou seja, se eu não consigo, por questões econômicas ou inviabilidade técnica, eliminar, prevenir ou reduzir isso na fonte, aí eu tenho que adotar outros tipos de medida. Mas, basicamente, para que eu faça um estudo e implementação das medidas de controle de proteção coletiva, eu tenho que obedecer isso aqui. Eu tenho que tentar fazer com que a medida de proteção coletiva, primeiramente, elimine. Se eu não conseguir fazer isso, eu tenho que fazer com que ela, pelo menos, previna. Se eu não conseguir fazer isso, eu tenho que fazer com que ela, pelo menos, reduza. Se eu não consigo fazer uma dessas 3, aí eu tenho que partir para o EPI, que a gente vai ver um pouco mais à frente. 9.3.5.3. A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam. Então, a proteção coletiva ela precisa ser treinada, os empregados precisam ser treinados nela no que concerne o objetivo daquela proteção, quais os limites dela, quais as normas e procedimentos quando eu precisar retirar ela, ou seja, eu tiro ela em que condições, sim ou não, posso sim ou não, o que é que eu tenho que fazer, e quais as limitações dessa proteção coletiva, ou seja, ela me protege até que nível. Então isso é importante, a gente treinar os funcionários que estão expostos a esse equipamento ou essa proteção coletiva e trabalham com ela ali e estão protegendo a eles, mas que eles tenham conhecimento mínimo acerca daquela proteção, porque senão não há uma eficiência no funcionamento deste, porque ele pode ser burlado, ele pode ser não entendido, ele pode ser não respeitado. Item 9.3.5.4. Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia. Então, basicamente, é o que a gente tinha citado lá atrás. Então, se eu não consigo implementar as medidas de proteção coletiva, aí eu tenho que partir para medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e até a utilização de equipamento de proteção individual, que é a última proteção, barreira que eu devo dar em uma organização, em uma proteção de exposição de risco. Bom, a inviabilidade técnica pode se dar por financeiro, tecnológico ou processo produtivo. Também quando as medidas não forem suficientes, ainda em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou em caráter complementar ou emergencial. Então, primeiro elimina a fonte, a trajetória e depois o indivíduo. Essa basicamente seria a hierarquia de proteção coletiva que a gente tem que fazer, ou de proteção individual, ou no todo, de medidas de proteção que a gente deve adotar para o ambiente de trabalho.
Item 9.3.5.5. A utilização de EPI no âmbito do programa deverá considerar as normas legais administrativas em vigor e envolver, no mínimo, a seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e a atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e ao conforto oferecido segundo a avaliação do trabalhador e usuário. Bom, a EPI no PPRA deve considerar a NR6, portarias, instruções normativas e outros regulamentos legais e também normas internas e procedimentos internos das empresas. A seleção do EPI deve-se levar em consideração dados técnicos do produto, como proteção dada, nível de atenuação, por exemplo. A eficiência do EPI, melhor proteção, qualidade, controle do risco, além disso, deve fornecer o melhor conforto ao usuário. Então, cabe a gente a fazer a identificação, avaliação do risco e posterior seleção adequada do EPI, levando em consideração dados técnicos, que é aquela ficha do CA que a gente baixa lá no site do Ministério do Trabalho. Então, a gente consegue identificar ali o nível de atenuação do EPI, mas a gente tem também que fazer a seleção levando em consideração o conforto. Não adianta a gente comprar um EPI que tem uma atenuação muito boa, como um tipo de protetor auricular que tem no mercado, mas que ele é muito rígido e quando coloca-se no o canal auditivo do usuário, ele começa a reclamar de dor, de incômodo no canal auditivo dele por ele ser tão rígido, não ter um silicone tão mais macio, né, que não cause dor. Então, realmente fica difícil a gente obrigar com que o funcionário use uma coisa que cause desconforto para ele. Então, precisa levar isso em consideração, no âmbito do PPRA, essas duas situações, a eficiência e o conforto do usuário. Ainda quanto à utilização de EPI no âmbito do programa, PPRA, no caso, deverá envolver, no mínimo, o programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece. Então, não adianta colocar medidas de controle para os riscos identificados no PPRA se também não for implementado um programa de treinamento. Então, esse programa de treinamento deve ser implementado dentro da empresa e que contemple a utilização de EPI. O programa de treinamento deve contemplar minimamente o seguinte: a utilização correta, a proteção oferecida e as limitações de proteção. Então, é importante que, assim como medida adicional, que a gente também coloque esse programa de treinamento, a reciclagem da utilização de EPI dentro do cronograma de ações do PPRA, que aí a gente amarra uma regra à outra, né? E a gente faz a manutenção regular do conhecimento, da conscientização dos empregados quanto ao uso e utilização correta dos EPIs. Item 9.3.5.5, ainda com relação à utilização do EPI, o estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas, deve ser implementada. Então, basicamente é o seguinte, para a utilização de EPIs dentro do programa da NR9 também deve existir normas e procedimentos escritos que digam como os EPIs devem ser fornecidos, como deve ser feito o uso, como deve ser feita a guarda, como deve ser feita a higienização e conservação e como deve ser feita a manutenção e reposição. Programas de normas e procedimentos como esse também ajuda no desenvolvimento da empresa do treinamento, porque aí ela faz um treinamento específico para a sua empresa de acordo com suas normas e seus procedimentos. Então, o objetivo basicamente é de garantir as condições de proteção original para que os EPIs são dados, porque existem normas, procedimentos e o conhecimento dos funcionários acerca do EPI. Então, basicamente, a eficiência que é dada pelo EPI, 100% é dada para a proteção para aquele risco. Ainda com relação à utilização do EPI,
deverá considerar as normas legais e administrativas em vigor e envolver, no mínimo, a caracterização das funções e ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPIs utilizados para os riscos ambientais. Isso aqui é um item de norma que eu até caí numa auditoria semana passada com um cliente que estava auditando a gente, e ele perguntou, poxa, como é que a gente tem dificuldade de comprovar isso em determinadas empresas, com a caracterização das funções e atividades que os trabalhadores exercem e quais os tipos de EPIs que eles devem utilizar. Aí eu apresentei para ele um plano de EPI, que é um documento que empresas multinacionais conseguem utilizar, e uma prática excelente, porque ela consegue responder a esse item da norma, ela consegue evidenciar esse item da norma, porque através desse plano você consegue identificar suas funções, as atividades e os riscos para cada função ou atividade a ser desenvolvida dentro do estabelecimento. Então é um plano aí muito legal, muito bom mesmo, foi um dos melhores que eu já pude ver em empresas multinacionais, e veio me ajudar muito com conhecimento e com outros acerca. Então, se tiver interesse, pesquisa aí pela internet, plano de EPI ou PPI Plan, que vocês vão encontrar uma infinidade de documentos que podem aí estar desenvolvendo, implementando nas suas empresas. Bom, caracterização, funções ou atividades. Esse trabalho de caracterização ajuda a padronizar e fornecer conhecimento e informação para outros gestores, como, por exemplo, o almoxarifado. Exemplo 1. Visitantes. Capacete, óculos, luvas simples, fardamento, tipo jaleco, calçado de segurança, protetor auricular. Já para atividade trabalho em altura. Fardamento, calçado de segurança, luva de proteção mecânica, protetor auricular, capacete, cinto de segurança. Então é um trabalho muito fácil de fazer. Você identifica todas as funções que você tem no seu ambiente de trabalho. Se as funções elas têm atividades separadas, aí você também tem que estabelecer quais os tipos de atividades que cada função desenvolve e colocar os EPIs para uma função, uma atividade daquela função, a segunda atividade daquela função e quais EPIs. É muito fácil de fazer, é só você parar, pensar, sentar com sua gerência ou encarregado, supervisor, coisa do tipo, identificar todas as funções e começar a fazer o destrinchamento. Como é que eu geralmente identifico um EPI para uma determinada função ou trabalho? Identificando o risco. Se você faz a identificação do risco, você já atribui risco ou perigo, você atribui um EPI específico para fazer o controle daquele risco ou perigo. Então, muito fácil de fazer esse tipo de trabalho. Então, num programa como esse, você coloca os objetivos, quais as responsabilidades, e depois aí você passa para a parte principal, que é o escopo do plano, que é basicamente identificar as funções, as atividades e colocar os EPIs. Para acrescentar, você coloca fotos dos tipos de EPIs e até CA, se for o caso. Mas um trabalho muito fácil de fazer. 9.3.5.6. O PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de avaliação da eficácia das medidas de proteção implantadas, considerando os dados obtidos nas avaliações realizadas e no controle médico da saúde previsto na NR7. Então, os resultados de exame médico dos empregados sendo identificados sem alterações é um modo de avaliar que as medidas de segurança para os riscos físicos, químicos e biológicos são eficazes. Exemplo disso é utilizar o relatório anual do PCMSO, que deve ser utilizado como referência para essa avaliação. Lembrando que usar o PCMSO como avaliação de eficácia para risco é perigoso, porque uma doença já pode ter sido estabelecida, uma exposição muito elevada a um determinado risco já está estabelecida e é tarde demais para realmente salvar a saúde ou até a vida daquele empregado que teve uma exposição realmente muito aumentada. Então, precisa se fazer avaliações anteriores, como, por exemplo, avaliação de campo, checklists, verificações, avaliações qualitativas, quantitativas dos riscos, modos operacionais de trabalho, como está sendo desenvolvido. Aí realmente a gente verifica que está sendo eficaz. Em contrapartida, em último caso, que a gente usa o resultado dos exames da NR7. Bom, desenvolvimento. O PPRA, basicamente, ele é desenvolvido e o PCMSO ele depende do PPRA para ser desenvolvido. Já na implementação, o PPRA
PCMSO depende do PPRA e às vezes o PPRA que depende do PCMSO, ou seja, basicamente nesse sentido aqui de verificar a eficácia. Então o PPRA vai depender do PCMSO para verificar a sua eficácia, mas levando em consideração e ressaltando que não é a melhor maneira de verificar a eficácia das medidas de proteção adotadas pelo PPRA. Mais um grupo, 9.3.6 do nível de ação, 9.3.6.1. Para os fins desta NR, considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. Então, a gente vai ver logo mais à frente como esses níveis de ações podem ser identificados nos riscos químicos e nos riscos físicos e biológicos. Então, é uma fórmula bastante fácil de entender que a gente vai ver logo mais à frente. Bom, mas vamos partir dessa interpretação. Sempre que o valor estiver acima do nível de ação, o que deve ser feito? Monitorar, informar e o controle médico. Então, essas ações são de ordem de monitoramento, informação e avaliação. Observação: sempre que o nível de ação for alcançado ou ultrapassado, medidas de segurança para minimizar a exposição devem ser iniciadas. Então, não há muita coisa ao que se falar aqui, porque basicamente é um item de explicação do que é nível de ação e basicamente o que deve ser feito quando esse nível de ação ele é alcançado. Bom, ainda do nível de ação, item 9 e subitem 9.3.6.2 deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação conforme indicado nas alíneas que seguem. Para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional, considerados de acordo com a linha C do subitem 9.3.5.1. Bom, então um controle sistemático deve ser adotado sempre acima dos níveis de ação para agentes químicos, a metade do limite de exposição ocupacional. Então, um exemplo, substância com limite de exposição de 20 ppm. Logo, o nível de ação é 10 ppm até 20 ppm. Então, basicamente, seria a metade. Então, a gente vê um exemplo aqui, ó. Nível de ação, vamos supor que 10 ppm está aqui e 20 ppm está aqui. Então as ações preventivas já iniciam aqui e as medidas de controle começam logo após o limite de exposição, o limite de tolerância, ele estiver acima do limite de tolerância. Então as medidas de controle já devem ser efetivas. Já o item que ele se refere com relação à metade do limite de exposição é o seguinte, 9.3.5.1. Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para eliminação, minimização ou controle. Então, basicamente, é essa hierarquia que deve ser seguida. Eliminar, minimizar ou controlar. Ambientais que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações. Então, basicamente, um exemplo aí bem fácil de entender, mas que basicamente exemplifica melhor o nível de ação que é identificado para agentes químicos, que é a metade do limite de exposição ocupacional. Se é 20 ppm, então a metade é 10. Então, entre 10 e 20, a gente tem que fazer ações preventivas. Acima do limite de tolerância, medidas de controle. Ainda se referindo ao nível de ação, item 9.3.6.2. Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem. Agora tratando da linha B, para ruído. Então, para ruído, a dose é de 0,5 ou dose superior a 50%, conforme critério estabelecido na NR15, anexo 1, item 6. Bom, então vamos lá. O ruído é metade do limite da dose. Então, 85 decibéis foi identificado aí uma dose de um determinado identificação qualitativa. Então, o nível de ação estaria em 80 decibéis. Eu já tenho que ter medidas de proteção aí aos 80 decibéis, ou seja, 0,5% da dose que foi identificada. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma taça com um limite de tolerância que é a borda da taça. A metade da taça seria o nível de ação. O que estiver entre o nível de ação e o limite de tolerância seria a metade da borda. De onde é que parte esse pressuposto? Parte esse pressuposto dessa tabelinha aqui, ó.
Então, basicamente, essa seria a dose aqui, ó. Uma dose de 100 de ruído, eu só poderia trabalhar 1 hora. Então, a metade dela não seria 50, a metade dela seria menos 0,5, que seria 95, que basicamente essa seria entre 95 e 100. O nível de ação, aqui seria o nível de ação, limite de tolerância. Então, o limite de tolerância seria esse, e aqui dentro desse ponto, entre 95 e 100, eu já teria que ter medidas de segurança já estabelecidas para esse empregado aí, medidas de segurança já estabelecidas. Esse caso é melhor entendido para situações como 85 e 80, porque 85 está no limite de 8 horas por dia. Já 80 decibéis eu já não precisaria de algumas medidas de prevenção, mas depende muito da situação, porque se uma dose foi identificada com 85, eu já tenho que ter níveis de ação já estabelecidos. Mas 80 decibéis também não seria um nível desejável de se manter um empregado trabalhando, visto horas adicionais e outras circunstâncias que poderiam gerar um problema de saúde aí relacionado à sua audição. Mas esses exemplos são melhores entendidos com esses exemplos aqui. Aqui é só para você entender que o nível, na verdade, ele decai de 5 em 5. Você vê aqui, ó, de 85 para 90, de 8 para 4, 4 para 2, de 90 para 95, de 2 para 1, de 95 para 100. Então é de metade para metade, ou duplicado, de 5 em 5. Então não é a metade do ruído que foi identificado. Por exemplo, 100 vai ser 50, de maneira nenhuma. É a dose que deve ser levada em consideração para identificar o nível de ação de ruído. Eu não sei se isso ficou bem entendido, mas eu consegui entender muito bem esse exemplo, e acho que com esses exemplos aqui a gente conseguiu passar muito bem para vocês como é que a gente pode interpretar o nível de ação para ruído. Qualquer dúvida, coloca no comentário aí que a gente tenta responder na medida do possível, com outros exemplos aí que a gente pode buscar e apresentar para vocês. Bom, 9.3.7 do monitoramento. 9.3.7.1. Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle, deve ser realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando a introdução ou modificação das medidas de controle sempre que necessário. Bom, o monitoramento deve ser feito repetitivamente. O monitoramento, nesse caso, pode ser feito de duas formas. PPRA, avaliações qualitativas anuais regulares. LTCAT, avaliações quantitativas, recomendado a máximo de 5 anos, ou quando houver mudança substancial no ambiente de trabalho, ou quando o risco forem muito altos e houver a necessidade de avaliações quantitativas com maior frequência. Então, esse dado aqui vai me ajudar a poder desenvolver o PPRA com dados, na verdade, numéricos. Através do PCMSO também pode ser feito um monitoramento da exposição, através de exames médicos que atestem alterações, medida mitigadora, não eficiente, mas referencial. E o objetivo é introduzir novas tecnologias, novos métodos de trabalho, novas proteções, alterações na engenharia, EPIs com maiores atenuações ou proteções. Então, seja identificado qualquer alteração da exposição em um desses documentos ou outras formas de monitoramento, aí a gente consegue estudar novas formas de tecnologia, novos métodos de trabalho. Então, basicamente é isso que ele quer dizer, que a partir dessa identificação é que a gente vê, poxa, alguma coisa não está certa, eu tenho que pensar em uma alternativa para poder melhorar essa exposição dos meus trabalhadores e não ter nenhum dano que possa ser ocasionado a eles. 9.3.8 do registro de dados. 9.3.8.1. Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA. Que registro de dados são esses? São aqueles utilizados nas etapas de antecipação e reconhecimento dos riscos, prioridade e metas, avaliação de riscos e exposição, monitoramento da exposição, implantação e avaliação de medidas de controle. Todos os documentos registrados nessas etapas que ajudaram no desenvolvimento do PPRA devem estar estruturados para manter um histórico agregado. Então, essa estrutura é importante para que se não fique desorganizado. Por exemplo, PPRAs em um lado, avaliações de riscos de outro,
responsabilidades e metas foram colocadas de outro lado, assim como suas evidências também de outro. Então, quer dizer, para se manter um histórico bem organizado e administrativo em relação a essa documentação que eu devo guardar, então realmente eu preciso que ele esteja mantido, guardado, todo estruturado, todo desenvolvido, todo organizado, para que numa auditoria, num processo trabalhista ou coisa do tipo, eu possa apresentar essas evidências, todo esse histórico a qualquer pessoa que dele solicite. Ainda do registro de dados 9.3.8.2, os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 anos. Então, 20 anos é um período aí que uma doença, por exemplo, ela pode se desenvolver numa empresa e com 20 anos que ela pode começar a aparecer sintomas ou degradação do ser humano, do empregado. Então, é importante manter esses registros aí por um período de 20 anos, até para também manter um registro histórico de todas as atualizações, alterações, de tudo que foi feito dentro do PPRA nesse tempo aí de basicamente 20 atualizações. Então não é muito para atualizações quando a gente fala em número de atualizações que é anual. 20 anos a gente acha muito quando é temporal, né? Então realmente 20 anos é muito tempo, mas 20 atualizações é pouco. Então é um período mínimo aí que se deve manter todos os registros, todos os dados referentes ao PPRA e tudo que foi feito junto a ele, de forma estruturada e bem organizada, para tanto processos trabalhistas como para solicitações de auditorias e outros mais, mas é importante manter esse registro aí guardado. Pode ser físico ou pode ser eletrônico. Há empresas que fazem essa digitalização eletrônica de todos os documentos e é importante que sejam tudo evidenciado. Não adianta a gente digitalizar um documento que não está assinado, então realmente é complicado. A gente vai passar por uma auditoria, vai lá apresentar um documento escaneado e não está assinado, então não se evidenciar a implementação ou conhecimento desse programa. Então basicamente aí entra mais um documento de gaveta, né? Ainda do registro dos dados, 9.3.8.3, o registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes. Bom, há duas fases em que esses registros devem estar disponíveis aos trabalhadores interessados e autoridades: durante a vigência do PPRA e após o arquivamento. Observação: a norma não fala como esse registro deve estar disponível, mas pode ser em forma digital ou física ou até melhor, as duas. Então a gente tem uma garantia muito maior, porque às vezes o digital não está disponível e a gente tem que apresentar algum documento. Então se a gente tiver o físico, já elimina a possibilidade de a gente não ter acesso ao digital naquele momento solicitado. Das responsabilidades, 9.4.1, do empregador. O empregador, em relação ao NR9, é responsável por quê? Estabelecer, implementar, assegurar, cumprir o PPRA como atividade permanente da empresa ou instituição. Bom, e qual é a responsabilidade do empregador? Estabelecer, colocar em vigor, fazer, existir, criar, desenvolver. Implementar, colocar em execução ou prática. E assegurar, fazer com que o programa e suas ações sejam cumpridas. Então, basicamente, essas seriam as responsabilidades do empregador de forma explicada item a item desse texto. Responsabilidades dos trabalhadores, é o 9.4.1. Então, basicamente, são três responsabilidades. Responsabilidade número 1, colaborar e participar na implantação e execução do PPRA. Responsabilidade número 2, seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA. E responsabilidade número 3, informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, ao seu julgamento, possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores. Bom, então, número 1, entrevistas, sugestões, fornecimento de informações da sua empresa e do modo de trabalho são alguns meios que os empregados podem estar colaborando e participando. Já na parte de orientação recebida, todos os treinamentos obrigatórios pelo plano de ação do PPRA devem ter seu conteúdo e orientação seguida. Todas as condições de riscos devem ser informadas aos seus supervisores diretos para que sejam eliminadas. Então, as responsabilidades dos empregados quanto à NR9 são basicamente 3 e de fácil entendimento. Da informação, item 9.5.
Subitem 9.5.1 desse grupo é o seguinte: os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PPRA. Então, os empregados têm ampla liberdade dada por essa redação no que tange a propostas, sugestões, críticas acerca das proteções aos riscos ambientais que foram propostas no PPRA. Então, fica a critério do empregado ter conhecimento dessa responsabilidade e fazer cumpri-la, obrigando, exigindo, sugerindo qualquer tipo de coisa que possa vir a melhorar aí o programa. Ainda da informação 9.5.2. Os empregadores deverão informar aos trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos. Bom, então os riscos e as medidas de prevenção e mitigação desses riscos deverão ser informados pelos empregadores através de treinamento, palestras, DDS, cartazes, quadros, placas de sinalização, correios eletrônicos e outros meios. Isso aqui de forma, conjugada, ou seja, não basta fazer pelo menos um treinamento e não colocar a placa, não basta colocar a placa e não fazer um treinamento. Então isso aqui tem que ser feito de forma harmoniosa e conjunta. Basicamente todas essas ações aqui para que realmente os riscos sejam bem entendidos, sejam identificados, sejam claros e estejam ali identificados no ambiente de trabalho. 9.6 das disposições finais. Chegando ao final da nossa NR, aqui a gente vê as disposições finais referentes à NR 9. Item 9.6.1. Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados. Bom, tanto clientes e fornecedores ou fornecedores e fornecedores devem integrar suas ações no âmbito geral quanto às medidas de que protegem seus trabalhadores. Basta que seja contemplado riscos ou medidas que o cliente usa e possa assim fazer parte do PPRA da contratada para proteger seus trabalhadores. Então, basicamente, você colhe informações do ambiente que você trabalha ou de algumas outras empresas que possam interferir no seu ambiente de trabalho ou possa também estar incorporando umas medidas de controle e você só cita ela no PPRA. Não precisa você fazer o PPRA juntamente com outra empresa, mas colher informações daqui e dali e fazer realmente um documento que esteja enraizado com informações de simultaneidade das atividades. Ainda em disposições finais, subitem 9.6.2. O conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no mapa de risco previstos na NR5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PPRA, em todas as suas fases. Então vamos lá. Conhecimento, percepção do processo de trabalho, a percepção dos riscos presentes no trabalho, o mapa de riscos e documentos que auxiliarão. Então, estes listados acima deverão ser considerados para planejar e executar o PPRA, informações importantes que fazem com que o documento seja desenvolvido com a visão de quem está inserido diretamente no processo. Então, é importante levar em consideração todos estes itens aqui: conhecimento, percepção do processo, percepção do risco, mapa de riscos e outros documentos que auxiliam no desenvolvimento e no planejamento e na execução desse programa. A item 9.6 das disposições finais, item 9.6.3. O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências. Então, isso é o que a gente chama de direito de recusa. Então, o cartão stop, depende da empresa. Então, a empresa já chama dependendo da empresa, ela chama de diversos modos. Mas é importante destacar que na NR9 há um item que fala que eu posso interromper o meu trabalho caso um risco grave e iminente possa ser identificado. Então, se eu quiser fazer uma referência normativa, eu tenho a OIT, e tenho também a conversão, tenho a conversão OIT, o artigo 13, e tenho também o item 9.6.3 da NR9.
Então vamos lá. Isso basicamente é o que chamamos o direito de recusa, previsto pela OIT e previsto também na NR9. O direito de recusa está previsto no artigo 13 da Convenção OIT 155, Segurança e Saúde dos Trabalhadores. O artigo 13 diz o seguinte: em conformidade com a prática e as condições nacionais, deverá ser protegido de consequências injustificadas todo trabalhador que julgar necessário interromper uma situação de trabalho por considerar por motivos razoáveis que ela envolve um perigo iminente e grave para a sua vida ou a sua saúde. Então, esse empregado ele deve ser protegido se ele interromper uma situação de trabalho grave e iminente. Então, isso aqui é bastante importante. A convenção, o artigo 13 da Convenção OIT 155 é bastante importante para usar como referência a uma dada paralisação de trabalho. Bom, então todo o conteúdo da NR9 foi concluído. Agora a gente vai ver os anexos, anexo 1 e anexo 2. O anexo 1 ele trata das vibrações. Então, basicamente, o anexo 1 vibrações, ele vai definir critérios para a prevenção de doenças e distúrbios decorrentes da exposição ocupacional às vibrações em mãos e braços, VMB, e as vibrações do corpo inteiro, VCI, no âmbito do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, o conteúdo que ela tem é o seguinte: ela é basicamente dividida em objetivo, disposições gerais, avaliação preliminar da exposição, avaliação quantitativa da exposição e medidas preventivas e corretivas. E, claro, dentro de cada uma delas há subitens específicos. Então, o anexo 1 vibrações seria um conteúdo aí que mereceria um vídeo à parte, porque o conteúdo é bastante extenso junto do anexo 1 e anexo 2 para incorporar a NR9, mas não deixa de ser apresentado aqui dentro da NR9 comentada. Anexo 2, exposição ocupacional, benzeno, impostos a vendedores de combustíveis. Bom, então esse anexo ele vai falar dos requisitos mínimos de segurança e saúde do trabalho para as atividades com exposição ocupacional ao benzeno, impostos a vendedores de combustíveis, PRC, contendo essa substância, que é o benzeno. Estes requisitos devem complementar as exigências e orientações já previstas na legislação de segurança e saúde no trabalho SST em vigor no Brasil. Bom, então o conteúdo do anexo 2 da NR9 é o seguinte: objetivo e campo de aplicação, responsabilidades e direitos dos trabalhadores, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA, da capacitação dos trabalhadores, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO, da avaliação ambiental, dos procedimentos operacionais, atividades operacionais, ambientes de trabalho anexos, uniformes, equipamentos de proteção individual, sinalização referente ao benzeno e controle coletivo de exposição durante o abastecimento. É outro anexo aí que também não tem como ser abordado dentro desse vídeo comentado da NR9, mas que mereceria, se a gente tiver uma grande solicitação aí, de interpretação desse anexo NR1, anexo 1 e anexo 2. Então, caso seja solicitado com grande veemência, quantidade de inscritos e pessoal que acompanha o canal, a gente vai fazer um vídeo à parte, mas basicamente isso se resume a NR9. Pessoal, esse é o final da apresentação aí da NR9 comentada. Acesse nosso conteúdo no canal Portal SMS no YouTube. Então, lá você pode procurar também por Portal SMS no YouTube ou Sérgio Bigi, que você vai encontrar o canal. Então, basicamente, ele tem esse logozinho aqui, fácil de encontrar. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Curta nosso conteúdo. Se não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, ative também o sino de notificações para receber notificações aí acerca de novos vídeos que são publicados. Então, um abraço, até mais e a gente se vê na NR10. Tchau, tchau.